Bom, pessoal, de fato, depois do almoço, tem um pessoalzinho que está meio perdido ainda aí, certo? A gente atrasou um pouco, mas já está aqui presente a doutora, a Carmen. Carmen, você tem minha auditora? É isso aí. A colega Carmen, auditora fiscal, né? Então, Carmen Serina Pressão. E também está aqui também o doutor Gabriel, já para o próximo painel, né, que a gente vai desvendar esse lava-jato aí, coisa que você não vê na televisão, eles vão falar. Vamos ver. É isso. Então, tem pessoal que vai estar chegando ainda aí, tinha um pouco mais de gente no nosso almoço, vai estar chegando devagar aí, sabe como é que é? Bom, então vamos embora, então tudo bem. Então primeiro nós vamos ter o painel com a Carmen Cecília Bressanes, colega nossa, Carmen, que vai falar sobre a dívida pública, né, e as consequências na economia do país. Tá? A gente viu, Carmen, Gabriel, a gente pensou assim numa sequência, e o pessoal gostou, né, pelo menos ontem, o pessoal avaliou legal, hoje também elogiaram, uma sequência que nós começamos assim com Previdência, que é o que está na... Depois fomos, né, até chegar a ajuste fiscal, por Daniel Romero, e vai embora. Reforma tributária, agora está chegando agora, né, na questão da dívida pública, e fecha com o que mais está preocupando hoje, que é a corrupção. Mas a dívida pública é mas é fruto da corrupção também. Ó, então é isso daí. Então, Carmen, só uma coisinha, uma questão que as meninas estão filmando aí, eles pediram pra gente, para o pessoal ficar em cima. Você, tudo bem para você? Eu gosto de ficar de pé mesmo. Ah, legal, legal. Senão a gente poderia preparar a mesa para você. Não, eu prefiro ficar de pé. Legal. Então é isso daí, gente. Então, por favor, Carmen. Saúde de palma para a colega Carmen. Ah, não falando do seu currículo. Nossa. Olha o microfone. Bom, eu tenho aqui, se você depois complementa, que eu peguei isso na internet, a auditora fiscal, agora que eu vi, que deve ser lá do Brasil, economista, certo? Vai que tô errado. E membro da auditoria cidadã da dívida, certo? Advogada. Bom, um advogado. Alô? Tudo bem, à vontade. Ó, só uma coisinha, nós vamos ter. Cadê a Bruna? Bruna, nós vamos ter então, nós combinamos quanto tempo para ela? 50 minutos, né? Depois nós vamos ter 20 minutos de pergunta, né? Tudo bem? Você fica à vontade, se quiser. 50 minutos mais 20, se você quiser. Então, acho que o Daniel usou menos tempo e preferiu mais o debate. Fica à vontade. Bom, boa tarde para todas, para todos. Eu estou, assim, super feliz com o convite que o Walter fez para participar, porque, como ele disse, eu fui durante 30 anos auditora da Receita Federal, estou aposentada há 3 anos, já encontrei aqui colega que éramos de São Paulo, trabalhamos no mesmo local, né, na Teixeira da Silva, colega que foi de São Paulo, depois mudou para Ribeirão. Isso. Então eu fico contente de me sentir aqui em casa e que o Sindifisco tenha preparado um evento tão importante, tão interessante. O Sindifisco, o Sinsprev e a Anfip. A Anfip participou com o apoio do Fundação Anfip, Unafisco Associação e também o apoio da Uniara, não é isso? Então, o que eu preparei para a gente conversar e começar a pensar é sobre o nosso país, sobre o Brasil. Vocês estão enxergando aqui? Pessoal, tá bom?
Então, sobre o Brasil, né? Que país é esse que nós vivemos? O que é o Brasil? Vamos começar pensando sobre o que é o Brasil. O Brasil é um país muito rico, muito forte. É a 9ª economia mundial. De todos os países, ele ocupa o 9º lugar como economia mundial. Então, a realidade do Brasil é que nós somos muito abundantes, nós temos muita abundância no Brasil. Temos a maior reserva de nióbio do mundo. Vocês sabem o que é nióbio? Nióbio é um elemento químico que é encontrado em alguns minerais. E esse elemento químico é fundamental para fazer soldas nesses aeroespaciais, coisas de computador. O Brasil é detentor de 98% das reservas de nióbio do mundo. 98%. E não recebe praticamente nada dessa exportação do nióbio, nada. O Canadá, que tem 0,5%, vamos dizer assim, da reserva de nióbio, que é o segundo maior reserva de nióbio, é o Canadá e depois a Austrália, só com a exportação de nióbio, o Canadá tem assegurado a educação de qualidade no Canadá com o nióbio. E nós aqui, com 98% das reservas, não tiramos nada do nióbio. Nós temos a 3ª maior reserva de petróleo. E segundo o presidente do Sindicato dos Petroleiros, com as novas pré-sal, nós devemos passar aí para primeiro lugar do planeta com a maior reserva de petróleo. Maior reserva de água potável do mundo. Maior área agriculturável. Riquezas minerais diversas, terras raras. Riquezas biológicas, fauna, flora. Uma extensão territorial de proporções continentais e todos nós falamos o mesmo idioma. Tem país pequenininho, tipo a Bélgica, falam 3 idiomas, ninguém se entende, uma confusão danada. E o Brasil tem esta riqueza, mesmo com essa extensão territorial, todos nós falamos o mesmo idioma. Potencial energético, industrial, comercial e riqueza humana e cultural, que é muito importante. Eu também queria dizer a vocês que já está aqui no computador esses slides. Esses slides fazem muita citação de páginas da internet e tudo mais. Então, depois, quem tiver interesse, é só pedir aqui, não é, para o Walter, está disponibilizado para todos que quiserem para poder reproduzir. Então, desse lado esquerdo aqui, nós temos a realidade do Brasil. É um fato, é real. O Brasil é um país rico, há 500 anos explorado, mas continua um país ainda muito rico. Então, diante desta realidade de abundância, nós temos do outro lado um cenário que se cria de escassez. Enquanto a abundância é uma realidade, a gente está certo de que essa escassez que tentam passar para a gente é mero cenário construído. Esta crise econômica que vivemos também é uma crise seletiva, porque há setor que não está em crise. Por exemplo, o setor financeiro tem batido recordes de lucratividade. Esse não está em crise. Então, a crise econômica é seletiva. Crise de desindustrialização, nós já fomos... A indústria já teve responsável por 30% do PIB, hoje caiu para 9% e ainda continua caindo. Queda da atividade comercial, um desemprego muito grande, perdas salariais, privatizações, encolhimento do PIB. O ano passado o PIB encolheu 3,8%, quase 4%, um encolhimento muito grande. E tudo isso, obviamente, reflete numa crise social, uma crise política e ética, né? Absurda, uma crise ambiental. E
qual o remédio que nos propõe para esta crise? Vocês já ouviram as outras palestras, provavelmente já falaram aí dos ajustes fiscais, né? Vamos falar aí disso novamente. O remédio que nos oferecem para esta crise é corte de investimentos. Cortes de investimentos e gastos sociais, aumento de tributos para a classe média e pobre e privatizações. Tudo isso atinge aos trabalhadores, a nós, a classe média e a classe pobre. Então, será que nós somos culpados, né? Culpados desta crise que existe no Brasil? Porque se nós temos que fazer um sacrifício, se dizem que o Brasil está gastando muito, será que nós somos responsáveis, estão gastando conosco e precisam cortar da gente para o Brasil dar certo? Precisa cortar os benefícios da Previdência para o Brasil dar certo? A Previdência paga salários baixíssimos para os aposentados, para a grande maioria dos aposentados da Previdência, mal conseguem viver com uma vida digna. E é nisso que nós vamos cortar? Na Previdência? Ou então nós vamos cortar onde? Investimentos em quê? Saúde? Por quê? A nossa saúde vai bem no Brasil? Na educação vamos cortar? Vamos cortar no saneamento? Vamos cortar onde? Aonde que o social no Brasil está bom para a gente fazer corte de investimento? Ao contrário, nós estamos precisando de investimentos. Mas a proposta feita de ajuste fiscal é justamente essa: cortes, cortes, cortes para a classe média e pobre, e paralelamente a isso temos um crescimento acelerado da dívida pública. Na verdade, nós temos uma crise fiscal. E esse cenário de crise, né? Nós encontramos nesse cenário de crise um grande avanço de concessões ao capital financeiro. Enquanto tudo vai mal, o que nós assistimos são concessões, benesses, benefícios ao sistema financeiro. Então, elencamos aqui as principais. Juros elevados. Juros elevados sem nenhuma justificativa, nada justifica os juros do Brasil. Nós somos um dos maiores juros do planeta, os juros cobrados aqui. Enquanto os juros no mundo inteiro estão na faixa de 0,5% ao ano, o Brasil tem juros estratosféricos, né? E nada justifica isso. Aí diz, não, os juros são altos para combater a inflação. É mentira. Mentira deslavada. Em primeiro lugar, que os juros estão altos, a inflação continua, mesmo com os juros altos. Não controlou nenhuma inflação. E por que não controla? Porque os juros altos só serviriam naquela hipótese de que tem muita procura, pouca oferta, então aumenta os juros para tirar um pouco essa lei de oferta e procura. Mas a nossa inflação não é isso. Por que nós temos inflação? Todo mundo que paga a conta em casa sabe o que inflaciona. O que inflaciona é a energia elétrica que sobe demais, que nós temos que pagar mais caro por ela. O que causa inflação no Brasil é a gasolina. Sobe a gasolina, sobe tudo em reflexo. Este país rodoviário que transporta tudo pelas rodovias, você sobe o preço da gasolina, sobem todos os produtos, sobe o gás. Isto é que gera a inflação no país. São os preços controlados é que sobem e provocam a nossa inflação. E não tem nada a ver com juros. Não adianta subir os juros para controlar esse tipo de inflação. Alguma outra coisinha que ajuda na nossa inflação é um ou outro produto agrícola, tipo o feijão agora, que está muito caro, o tomate, um pouquinho tempo atrás, mas são produtos sazonais. E também não tem nada a ver com juros elevadíssimos que existem no Brasil, que só servem
exclusivamente para remunerar o sistema financeiro, exclusivamente para isso, né, que são os credores e que se aproveitam desses juros elevadíssimos. Tanto é que nós temos, neste período de crise, em que o PIB encolheu 3,8%, mesmo diante da crise, veja, nós colocamos aqui uma fotografia do que foi publicado, para depois não dizer que a gente está inventando. Olha aqui, ó. Mesmo diante da crise, o lucro dos bancos não para de crescer. Como é possível isso? Como é possível que o lucro do banco continue crescendo se a economia está negativa? Não é possível, né? Se o banco lida justamente com essas operações financeiras, alguma coisa de errado tem nisso aí. Não pode os lucros do banco crescerem num país que tem economia negativa. E nós vamos ver mecanismos, durante a fala, que dão aos bancos, justamente, as benesses que fazem com que eles tenham essa lucratividade absurda, mesmo em tempo de crise. Uma delas é a questão do swap cambial. Sabe o que é swap cambial? É o seguinte, porque eles botam uns nomes econômicos muito difíceis, justamente para todo mundo ficar com medo e não querer saber do que se trata. Swap cambial é o seguinte, lembra quando o dólar estava R$2? O dólar estava baratinho. Aí todo mundo sabia que o dólar ia subir. Todo mundo sabia porque o próprio governo americano anunciou, olha, nós vamos valorizar a nossa moeda. O governo americano botou nos jornais, o planeta sabia que ia valorizar o dólar. Então o mercado quis comprar dólar para poder ganhar com essa variação cambial. O que fez o Banco Central? O Banco Central disse, não compre dólar. Vamos fazer aqui, vamos assinar aqui esses contratinhos. Você não compra dólar, se o dólar subir, eu lhe pago a diferença cambial. Foram centenas de bilhões de contratos de swap cambial. Centenas de bilhões de contratos. Gerou um prejuízo de setembro de 2014 a setembro de 2015 para o Banco Central, um prejuízo de 207 bilhões de reais. Com essas operações de swap cambial. Aí eles dizem, mas foi uma fatalidade. Fatalidade é uma pinóia. Fatalidade coisa nenhuma. Todo mundo sabia que o dólar ia subir. Isto é uma corrupção tenebrosa, horrorosa, que o Brasil, na situação que está, deixar que o Banco Central tenha uma atitude dessa que dá aos cofres públicos, ao Tesouro Nacional, um prejuízo de 207 bilhões. E como que paga esses 207 bilhões? Como paga? Títulos da dívida pública, que são remunerados com juros mais elevados do planeta, e é isso aqui. Outro mecanismo financeiro, operações compromissadas. O que são essas operações compromissadas? Desculpe que eu pulei mesmo, eu acho que fiz alguma coisa que tinha um outro slide antes e que saiu, que eu coloquei ali, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Operações compromissadas é um outro mecanismo financeiro, que é um mecanismo financeiro que trava o Brasil. Trava a economia do Brasil. O que significa isso? Eles estabelecem uma base monetária para o Brasil extremamente baixa, de 5% do PIB. O que significa uma base monetária baixa?
é o dinheiro em circulação no país. É o dinheiro circulante. E os depósitos à vista. Isso é a base monetária. Todas as grandes economias equivalentes ao Brasil têm uma base monetária de 40% do PIB. E o Brasil tem 5% do PIB, estabeleceu 5%. Então é pouquíssimo dinheiro em circulação. O que acontece quando os bancos recebem dinheiro que aumenta essa quantia além dos 5% do PIB? O Banco Central vai lá e também recolhe esse dinheiro. Recolhe esse dinheiro e entrega o que para o banco? Títulos da dívida pública. Mais título da dívida pública para não ter esse dinheiro no banco. Sabe quanto desse procedimento nós temos acumulado aí, títulos da dívida pública feito para enxugar dinheiro e ficar nesse patamar de 5%? 1 trilhão. 1 trilhão é a dívida que foi feita para enxugar dinheiro do mercado, dar títulos da dívida pública que rendem com juros diários, aquele tipo overnight. Os juros são pagos aos bancos em dinheiro e as operações se chamam compromissadas, porque assim que o banco diz, eu preciso de volta desse dinheiro, o governo assume o compromisso de imediatamente quitar aqueles títulos com os bancos. E isso gera mais dívida, né? Só para tirar o dinheiro de circulação. Agora vocês me imaginem uma coisa, se esse 1 trilhão não tivesse sido enxugado da economia, tivesse lá no caixa do banco, o que o banco ia fazer com esse dinheiro? Ia ter que fazer o quê? Ele ia ter que emprestar, né? Só que as pessoas iam querer emprestar dinheiro com esses juros tão altos? Não. O que o banco ia ter que fazer? Baixar os juros. E assim, num momento de economia tão complicado como a gente tem, nós teríamos uma economia com mais chance de crescer, né? Então, tanta coisa necessitando de investimento aí na saúde, na educação, no transporte, e nós aí travados com essa margem absurda de 5% do PIB, remunerando o quê? Remunerando mais uma vez o capital financeiro, com esses títulos da dívida pública. Eles também querem fazer o retorno da CPMF, sob justificativa do déficit da Previdência. Vocês já devem ter assistido aqui nas palestras anteriores que esse déficit também é uma mentira, né? Elevação da DRU, que é a desvinculação das receitas da União de 20% para 30%. Quer dizer, mais dinheiro que se desvincula do social, das áreas importantes, para pagamento de dívida. E querem também fazer a independência do Banco Central. A PEC 43 de 2015, que está lá no Congresso. E se a gente conseguir a independência do Banco Central, se eles conseguirem a independência do Banco Central, aí vai ser mais difícil ainda a gente controlar. Porque é entregar de vez a galinha para o lobo tomar conta, com seus ovos ali à disposição. Porque enquanto nós temos um controle do governo sobre o Banco Central, se a gente tivesse aí um presidente estadista, esse presidente ia dizer, olha aqui, vamos acabar logo com essa farra, vamos terminar com isso, vamos parar com isso que o Banco Central está assassinando o país. Se ele conseguir a independência, aí vai ser ainda mais difícil esse controle. E aqui colocamos mais um, que é a emissão de títulos da dívida externa, que foi agora em março de 2016. Olha aqui, de novo colocamos
o anúncio que saiu na internet. Governo emite 1,5 bilhão de títulos da dívida externa, em março de 2016. E nós fomos seguir o caminho que seguiu isso. Por que eles precisaram de 1,5 bilhão de títulos da dívida externa? Sabe para onde foi? Para compor as reservas. O Brasil tem hoje 360 bilhões de dólares em reservas. Tudo em títulos da dívida americana. Que paga quanto? Qual é a remuneração dos títulos da dívida pública americana? 0,5%. E esses títulos emitidos, o Brasil está pagando quanto por eles? Até 8%. Então, o Brasil emitiu 1,5 bilhão de títulos até 8% de juros para comprar títulos da dívida americana e manter as reservas, que não pagam nem 0,5%. E o Brasil já tem 360 bilhões de reserva em títulos. Para que isso? Qual é a razão? Qual é a motivação disso? Não há. Qual é a transparência? Um ato público, para existir, ele precisa ter transparência e precisa ter motivação. O que motiva o país a fazer uma coisa absurda dessa? E o quanto não custa para a gente pagar até 8% de juros aqui para depois receber 0,5% lá, se receber, né? E também o PLP 257, que traz terríveis vantagens para o sistema financeiro. Então, o problema do país não é a Previdência. O problema do país não é o salário dos seus funcionários, dos servidores públicos. O problema do país não é que está investindo demais na saúde, na educação, que precisa cortar. O problema do país é o rombo das contas públicas e ele está na dívida pública. Esse também é um outro quadro que nós fotografamos do site do Banco Central. É uma fotografia do site. Tem muito número, vocês não se preocupem com eles. Vamos parar nessa primeira coluna que está aqui. Como isso aqui é marcado sempre no último dia do mês, em 31 de janeiro, vocês estão vendo aqui como ele é em milhões, esse valor aqui é 3,204 bilhões, era o valor da dívida pública interna do Brasil. Olha, 3,204 bilhões em 31 de janeiro de 2015. Vamos aqui para baixo em dezembro. 3,936 bilhões em 31 de dezembro. Isso significa o quê? A dívida interna cresceu 732 bilhões em 11 meses de 2015. Está aqui no site do Banco Central. A nossa dívida interna, em dezembro de 2015, era de 3,936 bilhões de reais. Onde foram parar esses 732 bilhões? Porque se a gente faz uma dívida de 732 bilhões, esses 732 bilhões entraram no Brasil? Não, porque se tivesse entrado, imagine como esse país não estava cheio de dinheiro para fazer tudo. Na saúde, na educação, em tudo. O que acontece com esses 732 bilhões? Vão para a dívida, para aqueles mecanismos que nós vimos lá atrás, como swap cambial, como operações compromissadas, para pagamento de dívida. A dívida pública, ela não é como a dívida como a gente conhece. Uma dívida que a gente... Como é que a gente conhece a dívida? A gente precisa comprar um carro, a gente precisa comprar uma casa, vai lá, pede emprestado um dinheiro para comprar essa casa e depois vai pagando, né? Então entrou um dinheiro, teve uma contrapartida. Entrou um dinheiro e depois você vai pagando por ele. A dívida pública não tem contrapartida na maioria das vezes. É mero jogo contábil.
e procedimentos como aqueles que nós vimos. Você faz aquelas operações e a dívida acontece para subsidiar o sistema financeiro e você não tem nada no social, não construiu um hospital, não fez uma rodovia, não fez nada. Então, a dívida pública tem outra formatação. E quem está pensando o Brasil? Quem é que pensa o Brasil? Quem é que dá essas soluções, esse caminho de ajuste fiscal? Quem diz, olha, o ajuste fiscal tem que ser assim, tem que ser assado. Então, veja aqui. Esse aqui é um documento de acompanhamento detalhado de implementação de políticas que está assinado pelo FMI e pelo Banco Mundial, em junho de 2013. Este aqui é o último revisado. E o que é que diz este acompanhamento detalhado para regular as questões do Brasil que o FMI coloca, e o Banco Mundial? Olha aqui, veja se com tudo que eu falei, se vocês não identificam alguma coisa. Olha o que está dentro desse documento. Aprovação de lei assegurando a autonomia do Banco Central. Exigência do FMI, tá vendo? Perseverança com a política de controle inflacionário com metas. O que é isso? É querer combater a inflação, que a gente já viu que não tem nada a ver com juros, mantendo as metas e cobrando juros altos. Responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, liberdade monetária e câmbio flutuante. O que é isso, responsabilidade fiscal? É que a lei de responsabilidade fiscal seja cumprida rigorosamente. Você não pode botar mais nada para a saúde, nada para a educação, não dê aumento para funcionário, controle total, responsabilidade fiscal, mas as operações com o sistema financeiro, por exemplo, aquele swap cambial, emissão de títulos, é à vontade. Isto não está na lei de responsabilidade fiscal. Esses prejuízos monumentais que nós temos, que é o grande rombo do país, isso não está na lei de responsabilidade fiscal. Redução da presença do setor público e aumento da participação da banca estrangeira. Implantação de empresa de gerenciadora de risco. Fundos de pensão para atingir padrão internacional e cooperação. Então, tem uma série de itens que consta ali. Nossa política é ditada pelo FMI e pelo Banco Mundial, por organismos internacionais. A gente vai vendo que a gente vai seguindo para cumprir essas determinações. E não pode ser diferente que, com todas essas benesses, apesar de uma economia totalmente decrescente, em 2014, o lucro dos bancos foi acima de 82 bilhões. Olha, mesmo diante de crise, o lucro dos bancos não para de crescer. Bancos nacionais e internacionais que operam no Brasil. É uma coisa que só a gente entrando mesmo para ver todas essas operações para justificar isto. E 2015 bateram outro recorde ainda, além desse. E este aqui é o documento que nós fazemos todos os anos da Auditoria Cidadã, em que nós transformamos em gráfico o orçamento da União. Aqui são as receitas realizadas em 2014, o executado foi de 2.168 bilhões, e como foi gasto esse dinheiro, em que rubricas? Quase a metade, 45,11%, olha, toda essa parte amarelona, foi para o sistema da dívida. Está aqui, ó. O sistema da dívida consumiu tudo isso aqui. Antes de ser distribuído para as diversas áreas,
o sistema da dívida consome a bocanha quase a metade do orçamento público federal. Para a Previdência, sobra um outro tanto, 21,76%. Então, como é que eles estão de olho na Previdência? Por que vocês viram ali que tanto falam que a Previdência é deficitária, essas mentiras todas? Por quê? Porque aqui está a segunda maior fatia, e eles querem retirar a fatia da Previdência para jogar para cá, porque não se satisfazem ainda com isso. Tem que tirar a fatia da Previdência e botar para lá, além do interesse, evidentemente, de entrar com previdência privada, né? E a previdência privada é aquele negócio que todo mundo sabe que chega amanhã, lá no futuro, é uma empresa que não tem compromisso com nada, diz, quebrei, e fica todo mundo na mão. Isso já aconteceu em vários países, no Chile é um exemplo disso, né? Passaram para a previdência privada, foi um terror. A transferência a estados e municípios é a terceira fatia, olha, 9,19%. O Brasil tem 26 estados, um distrito federal e mais de 5.500 municípios. Eu pergunto, que federalismo é esse que distribui o dinheiro assim? A União arrecada, né? A União arrecada a grande fatia do bolo e transfere 9,19% para os estados e municípios. É por isso que estados e municípios estão aí passando chapéu e mal conseguem pagar as suas despesas correntes. Para a saúde, não chegou a 4%, olha, 3,98%. Educação, 3,73%. Saneamento está por aí, deve ser saneamento 0,02%. A gente aí com chikungunya, com coisas todas, né? E o saneamento aqui 0,02%. Né? É possível um país que distribui assim o seu dinheiro? Pode dar certo? Não dá, né? Esse cenário de escassez que pintam aqui e de déficit, que falam tanto no déficit público, em 2015, sabe de quanto foi o déficit público? O déficit foi de 111 bilhões. Em 2016, a projeção é que o déficit chegue a 170 bilhões. Vocês lembram que eu falei qual foi o prejuízo do Banco Central em um ano com as operações de swap? 207 bilhões. Então, estão preocupados com esse déficit público aqui, querendo cortar na saúde, na educação, na previdência. Né? Quer dizer, ou eles estão lá com as operações à vontade de swap, operações à vontade compromissadas, 207 bilhões. Foi um engano, foi uma fatalidade daquilo que todos sabiam que ia subir a variação cambial. E aqui, em nome desse déficit, que é a metade de um prejuízo do Banco Central de um ano, nós estamos aí sob a mira de cortar os já parcos investimentos sociais. Agora, eu até apelo para o nosso representante do Ministério Público que nos ajude aqui nessa questão, que é um caso seríssimo, para botar junto com a Polícia Federal e tudo mais, porque é um absurdo isso. Aquele orçamento da União que a gente faz todo ano, a Auditoria Cidadã faz, aquela pizza, essa aqui, nós não pudemos fazer em 2015, doutor. Sabe por quê que nós não pudemos fazer? Porque nós fomos lá no portal da transparência, porque todos os dados que a gente pega são oficiais, todos. Fomos no portal da transparência e vimos que as receitas realizadas em 2015, o que são as receitas realizadas? As receitas que foram gastas nas despesas do país. Isso que se chama receita realizada, aquelas gastas nas despesas do país.
E está lá, olha, nós colocamos aqui até o endereço da internet, vocês podem depois pegar o slide e ir lá e conferir. Está lá, despesas realizadas em 2015. 2.748 bilhões, isso que o Brasil teria gasto. São as receitas realizadas com todas as despesas do país. Foram efetivamente arrecadadas? É Não, isso. a previsão? Receita É que arrecadada? foi recebida. Foi recebida, É o que, fora a previsão do gasto, receita realizada, é o que efetivamente arrecadou, né? Tem orçado, tem realizado. É. a orçada e a realizada. E esta receita Entrou no caixa. Isso foi o que entrou. foi o que entrou no caixa, e esse aqui foi para o pagamento das despesas. Não, de baixo. Que efetivamente pagou. Ali embaixo. O que efetivamente pagou são dois. Dois. Só que esses dados aqui, em todos os anos, a gente tem uma coincidência desses dados aqui. Esse valor e esse valor aqui. Este ano, nós encontramos uma diferença entre os dois sites oficiais, um da Transparência e outro do Siga Brasil, de 480 bilhões. Onde foram parar esses 480 bilhões? Nós pegamos e fizemos um pedido de acesso de informação. Tem 20 dias de prazo para informar para a gente onde é que puseram 480 bilhões. Não é um dinheirinho, é um valor, né? Vamos pedir aqui informações. Passados 20 dias, eles pedem para a gente mais um prazo. Aí a gente falou, opa, eles estão verificando, né? Deve ter acontecido algum engano. Passado o segundo prazo, veio a resposta. Nós não vamos dar nenhuma informação, porque a sua pergunta é genérica. A nossa pergunta não é genérica, coisa nenhuma, a nossa pergunta é objetiva e muito clara. Aonde foram parar esses 480 bilhões? Então a gente precisa ir atrás disso. Nós nem fizemos o nosso quadro deste ano, porque a gente não sabe onde é que foi parar esses 480 bi. No ano de 2015, a dívida consumiu 962 bilhões, foi quase 1 trilhão destinados à dívida pública. Correspondem a 2,63 bilhões por dia. É tanto dinheiro que é difícil a cabeça da gente pensar em tanto dinheiro, a gente precisa fazer alguns paralelos. Lembra na época da Copa que construíram o estádio do Corinthians, o chamado Itaquerão? Para correr? Sabe quanto custou para construir o estádio do Corinthians? O estádio do Corinthians custou 1 bilhão. Então, são 2,5 estádios do Corinthians que vão para o serviço da dívida por dia. É muito dinheiro. Esse dinheiro é um absurdo. Este é o grande ralo por onde escorre o dinheiro do país. O dinheiro escorre, o grosso do nosso dinheiro escorre por aí. O estoque da nossa dívida em dezembro de 2015, a dívida externa 545 bilhões, que convertidos a uma cotação de 3,15 dá 1 trilhão 716, é até mais alta hoje, porque com a saída do Reino Unido da Europa lá, está 3,48, então esse valor ainda está maior. E a dívida interna, como a gente viu lá naquele fotografia do Banco Central, está em 3 trilhões 936 em dezembro de 2015. Somando, a dívida brasileira dá 5 trilhões 652 bilhões. Imagine se o país tivesse emprestado efetivamente 5 trilhões. Quanto dinheiro não tinha entrado para fazer tanta coisa? Mas esse dinheiro nunca entrou. Isso só para remunerar o capital, o sistema financeiro. E Isso deu 5.600, tá certo? E agora ontem eu peguei, certo? Eu peguei uns dados aqui para ver hoje quanto está. certo.
dá 5,833 trilhões. Então, de janeiro para cá, subiu para caramba, 5,600, vai dar 5,800. Tá vendo? Então, mas é assim mesmo. E ainda com esse câmbio aqui que vai variando, é uma variação impressionante. E nós da Auditoria Cidadã, que é uma associação civil sem fins lucrativos, que há mais de 10 anos está trabalhando nessa questão da dívida e se empenha com isso, a gente lá conseguiu montar um quebra-cabeças e apresentar um sistema da dívida. Porque a dívida pública é mais do que um contrato ou um título lançado. Ela é um sistema que se instala no país. Ela não pode ser entendida isoladamente. Ela precisa ser entendida como um sistema que se instala e que usa o endividamento como mecanismo não para melhorar a vida da sociedade. Ela usa o endividamento como mecanismo de subtração de recursos da sociedade, tira os recursos da sociedade para financiar o sistema financeiro. Ela se reproduz internacionalmente. Nós já fomos para o Equador, para a Grécia, a gente já viu vários países da América Latina, Argentina, vários países na Europa têm problemas com a dívida e são muito parecidos, principalmente da América Latina. Esse problema também se reproduz nos estados e municípios. Estados e municípios também têm problemas com a dívida, né? Diversos. Só o município de Tabatinga que está prefeito aqui, ó. Isso. Município de Tabatinga. Não tem. Então tá bom. Ele fechou, eles estão tendo sem dívida. Isso aí. É isso. E nós nem somos contra a dívida, sabe? A gente não é contra a dívida. A dívida pode ser feita e pode ser muito bem-vinda. Uma dívida, por exemplo, está precisando construir um hospital, não tenho dinheiro, vamos fazer uma dívida. Ou como é que precisa ser a dívida? Ela precisa ser transparente. Precisa dizer, olha, vou emprestar para fazer tal coisa. Com juros que não sejam os juros extorsivos, não é? Que o dinheiro seja utilizado efetivamente naquela obra, que seja para o plano social, e depois paga, não tem problema nenhum. Ninguém é contra a dívida. O nosso problema é contra essa dívida ilegítima e ilegal. Isso é o que é o grande problema que nós apontamos aqui. São essas dívidas justamente sem contrapartida, né? Cujo maior beneficiário é o sistema financeiro. E como é que esse sistema opera? Como opera esse sistema da dívida? É esse modelo econômico que nós vimos, né, que se implanta, que trava o país. Já vou correr. Privilégios financeiros, né, que, como nós vimos, todo o sistema financeiro é extremamente privilegiado. Um sistema legal que dá suporte a todas essas operações, né? Vão se aprovando leis que elas garantem que sejam cumpridas esses suportes econômicos ao sistema financeiro. Um sistema político totalmente comprometido com o sistema financeiro, né? A gente tem acompanhado, visto o que as empreiteiras que patrocinavam campanhas eleitorais exigiam em troca, né, dos aportes de campanha. Porque a empresa não faz apoio à campanha, a empresa faz investimento. Bota dinheiro lá para pedir depois, né? Agora, as empreiteiras não estão aí falando aí dos milhõezinhos de mensalão e tudo mais, mas quem é o maior financiador político? O sistema bancário. Esse é o maior financiador político. Por que tantas benesses para o sistema financeiro? Aqui, ó, esse é o maior financiador. E essa corrupção que aparece, que sai nos jornais, interessa muito. Porque, apesar de ser a maior corrupção, essa outra corrupção que a gente chama corrupção do varejo, que precisa ser apurada, mas enquanto se fala disso tudo,
Ninguém fala da dívida pública. Da maior corrupção ninguém fala. Não entra na pauta. E por que não entra na pauta? Porque a grande mídia também é financiada pelo sistema financeiro. Toda a grande mídia é financiada pelo sistema financeiro. Então não entra na pauta. E quem pensa isso tudo, como nós vimos ali atrás, organismos internacionais estão pensando tudo isso. Uma dominação financeira e graves consequências sociais. E vários projetos que cortam direitos sociais para destinar recursos para a dívida. Eu já fiquei sabendo que vocês já tiveram aqui um estudo sobre o projeto de lei 257 da dívida dos municípios. Vocês viram sobre ele, não foi? Falou? Ajuste fiscal. Eu só vou. Então eu não vou falar muita coisa, até porque já me levantaram uma plaquinha aqui de tempo. Mas eu vou falar duas coisas desse projeto PLP 257, que ele corta, ele propõe o corte, um ataque terrível aos direitos dos servidores, por um lado. Vamos ler bem rapidamente. Não concede vantagens, aumento, reajustes ou adequação de remuneração aos servidores do Estado e município. Limita o crescimento de outras despesas. Veda a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício. Suspende a admissão ou contratação de pessoal. Reduz em 10% a despesa mensal. Enfim, várias coisas. Eleva a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores de 14% para 28%, né? E, onde é que está aqui? Olha, reforma o regime jurídico dos servidores ativos e inativos, civis e militares, para limitar os benefícios, as progressões e vantagens ao que é estabelecido para os servidores da União. Nós, servidores da União, que não vamos ter mais nada, né? Porque como a gente virou parâmetro, se derem para a gente, não dão para os outros, ou seja, exige de todo servidor público mais sacrifício. Nós, servidores públicos, que não temos sequer uma database para a reposição das perdas salariais. Não se fala nem aumento real. Nós não temos sequer uma database para essa reposição. Já somos sacrificados e agora todo esse sacrifício social a mais para sobrar recursos para o pagamento da dívida. E no mesmo projeto, encontramos 2 artigos nesse projeto que autoriza, um deles autoriza efetuar o pagamento de indenização, transforma a União em seguradora de empresas que façam empréstimos no exterior para investimentos no Brasil. Empresas privadas. A empresa vai lá, empresta dinheiro do mercado. Mais 5 minutos? Mais 5 minutos? Mas veja só que absurdo isso. O Brasil passa a ser segurador de empresa privada. Se não pagar, o Brasil vai lá e paga. Está lá dentro do projeto de lei, desse mesmo projeto que tira os direitos dos servidores. E um outro artigo terrível, dentro do mesmo projeto, se por um lado tira todos os direitos dos servidores, tem mais um artigo que remunera a sobra de caixa do banco. Lembra que eu falei que aquele base monetária de 5%? Agora eles querem transformar isso em lei. Subiu acima de 5%, o governo já remunera. A sobra de caixa é um verdadeiro assalto nos cofres públicos, né? E uma infâmia. Está no mesmo projeto que tira os direitos dos servidores, ou seja, só mesmo muita cara de pau para fazer um negócio desse, né? Então, o paradoxo Brasil, somos a 9ª economia mundial, a pior distribuição de renda do mundo, 79º no ranking de respeito aos direitos humanos, estamos lá embaixo, penúltimo no ranking da educação, 28º no ranking do crescimento econômico, ou seja, isso aqui é um paradoxo.
A auditoria da dívida está prevista na Constituição, não foi feita. Nós tivemos uma CPI da dívida pública e muitos do que nós tivemos conhecimento da dívida foi dessa CPI que foi pedida por iniciativa do deputado Ivan Valente. Nós temos no Ministério Público um relatório sobre a dívida pública e não anda. Precisamos aqui de um representante do Ministério Público que vá lá pedir para a gente que esse negócio caminhe lá, né, com todos os problemas que a gente encontrou na CPI. E precisamos passar a exigir dos órgãos de controle que efetivamente vá atrás da questão da dívida pública. Congresso Nacional, Senado, a Câmara, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal precisam passar a abraçar essa causa, porque esta é a maior corrupção do país. Isso, temos que saber quem são os detentores da dívida pública, porque não sabe, é um sigilo. A gente não sabe para quem deve esses 5 trilhões e 500 bilhões, é sigilo. Porque compramos títulos e temos que fazer uma auditoria da dívida, é isso que a gente pede. O que nós temos, se nós temos 5 trilhões e 500, nós temos que saber, pelo menos, de onde veio toda essa dívida, quanto tomamos emprestado, quanto já pagamos, o que realmente devemos, quem contraiu tantos empréstimos, onde foram aplicados esses recursos, quem se beneficiou desse endividamento, qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais nesse processo. Só uma auditoria detalhada para verificar que dívida é essa. No Equador, estivemos lá, o presidente Rafael Correa fez uma auditoria da dívida, compusemos lá um grupo internacional para estudar a dívida, apuraram-se várias irregularidades, várias ilegitimidades, foram anuladas 70% da dívida do Equador. E o próprio ministro do Planejamento do Equador esteve aqui num seminário nosso em São Paulo, trouxe esse quadro e mostrou. O azulzinho era o investimento no social e o vermelhinho na dívida. A partir da auditoria, esse quadro se inverteu e o Equador passou a ter muito mais investimentos no social, porque sobrou dinheiro, efetivamente, para isso. E o que nós podemos fazer para lutar contra esse problema da dívida? Nós temos que, em primeiro lugar, ter conhecimento da realidade. A gente procura o máximo possível fazer palestras e divulgar o máximo possível a questão da dívida. Precisamos de uma mobilização social consciente, né? Estamos aí já com uma frente parlamentar praticamente aprovada para realizar uma auditoria da dívida. Nós estamos pedindo para criar núcleos, principalmente nas cidades do interior de São Paulo. Nós que estamos lá da capital ficamos como coordenadores. Acabamos de ter um núcleo criado na Unicamp, em Campinas, e deixamos aqui, se alguém quiser criar um núcleo aqui em Araraquara, a gente pode dar o suporte, né? E ajudar a propalar a questão da dívida. Nós temos que sair desse cenário de escassez e viver o Brasil como ele realmente é, um país rico. Eu deixo aqui para vocês os nossos contatos, também da Auditoria Cidadã, né? E aproveito também para dizer que trouxe aqui, vou deixar com o Walter, nós temos várias publicações da Auditoria Cidadã, uma cartilha, alguns livros, que a gente vende a um preço super possível, né? Um preço baratinho. Se alguém tiver interesse em se aprofundar nesses assuntos, pode falar com o Walter, que ele pode ver isso para vocês. Eu agradeço muito a atenção e fico aqui à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, discutir alguma coisa. Só colocando aqui essa questão, da outra vez, nós trouxemos também a Cidadã da Dívida,
ficou uns livros aí, a gente foi muito bom mesmo, a gente vendeu facinho mesmo, que é bem assim, simples, didático para a pessoa entender. A gente vendeu, então eu não sei, até falei na época, falei com a Patorelli, eu tenho um outro colega aqui, esqueci o nome dele, que ele veio aqui, era para vir a Patorelli, é Rodrigo, isso. Era para vir a Patorelli, mas ela teve um problema, teve que ir para a Grécia, certo? Então, ela foi lá fazer um trabalho, ficou 6 meses lá, parece, né? Um trabalho. Aí, então, ela deixou e o livro muito bom. Até hoje eu tenho na minha biblioteca com o maior carinho lá. Você deixando aí, quem estiver interessado, depois, mesmo que não tenha dinheiro, a Bruna, a gente vai ver, a gente controla pela DS, né? São pessoas de bem, pessoas, né? A gente deixa ali, depois a pessoa paga. E depois nós mandamos dinheiro. Pode ser para você, pode ser assim? Conversa com a Bruna. Mas é importante. Por exemplo, o que eu na época, que eu vendi bastante foi essa daqui, a dívida pública em debate. Certo? Ela é uma riqueza mesmo de informação. Né? E agora, não tem pergunta, eu já vi o Zé Luiz, esse prefeito aí, eu já sabia que ia mexer com o Zé Luiz. Porque o OP ficou 8 anos na prefeitura de Tabatinga, isso todo mundo sabe, que o sistema de contabilização pública, né, a Lei 4.320, vale desde o município até a União, não é, Zé? É tudo igualzinho, mesmo plano de igualzinho. Doutor, e o Zé está acostumado. Podia voltar na pizza ali no Pedro? Gostei da pizza à noite, né? Mas de manhã é que? Lá em Tabatinga tem uma pizzaria boa lá. Nós vamos ter 20 minutos aí então de pergunta, tá? Se anualmente está consumindo para amortizar e pagar a dívida 45% do orçamento, e como que essa dívida está aumentando cada vez mais? Então, teoricamente, nós estamos quebrados. E eu queria saber também quando que aumentou, que descontrolou. Porque uma dívida pagável, a senhora mesmo falou que é bom. E é importante. Agora, essa dívida aí não vai pagar. Alô? É que é tanta coisa para falar da dívida, eu tive que tirar um monte de quadro aqui por causa do tempo que a gente não consegue. Um deles é uma coisa que você levantou. Como é que essa dívida começou? Essa dívida começa na década de 70. Em 70, a gente não tinha quase dívida, ela era baixinha, baixinha, baixinha. E na década de 70 ela explode, na época da ditadura militar, na década de 70. Nós pedimos os contratos, porque na época não eram títulos, eram contratos, para o Senado Federal, até pelo então senador Eduardo Suplicy. Ele se empenhou em conseguir os contratos para a gente. Não conseguiu nem 30% dos contratos. Não por falta de vontade do Senado, é que o Senado não tem. O Senado é obrigado a aprovar cada empréstimo internacional feito. E não tem os contratos da dívida. Não estão lá. Para que serviu esse dinheiro da dívida da década de 70? Depois a gente entra na década de 80, que é uma década, aqueles contratos, eu li vários desses 30%, ele tem uma cláusula de juros flutuantes. Juros flutuantes diz o seguinte lá nessa cláusula. O credor, que é lá do exterior, a cada 6 meses, dirá ao devedor qual é o juro que ele deve pagar. E aí, no prazo de 1 mês, ele vai lá e paga a dívida. Isso que está no contrato. Eu tenho esses contratos, nós temos lá na Auditoria Cidadã a cópia desses contratos. Quem aqui faria um contrato desse tipo? A cada 6 meses o banco vai te falar qual é o juro que você vai ter que pagar. Só que naquela época, o dinheiro era farto no mercado, eles ofereceram esses contratos com juro bem baixinho. E ainda falaram para os presidentes, para as pessoas, até para empresas multinacionais, olha aqui, você só vai começar a pagar daqui a 5 anos. Aí, aquele governador, o presidente, tudo disse, eu já não vou estar nem aqui mais administrando o país, vou emprestar à vontade. Quando chegou na década de 80,
eles encolheram o dinheiro no mercado internacional e subiram unilateralmente os juros. Os juros triplicaram, os juros eram baixíssimos, de 3,5% foram para mais de 14%. E vários países quebraram com isso. O primeiro a quebrar foi o México. E foi nessa época de 80 que o FMI entra no Brasil, né, com exigências. E a primeira exigência do FMI foi a União, o Tesouro Nacional, que somos nós, tem que se responsabilizar pelos empréstimos privados. As dívidas privadas foram estatizadas. Nós começamos das multinacionais que haviam no Brasil, que também passaram a ter problema. Então a dívida, aquela dívida que a gente já não tem nem comprovação da época do período militar, aí passa para a década de 80, essa dívida, a gente estatiza a dívida privada, depois chega na década de 90, nós descobrimos lá no Equador, que a dívida é muito parecida com a do Brasil, que aquelas dívidas lá de 70, 80 já estavam prescritas. Muitas delas. Sabe o que é dívida prescrita? É aquela que já está morta, que não pode mais ser cobrada juridicamente. Já estava baixada até da contabilidade do banco. Os contratos do Equador são muito parecidos com o do Brasil. E o que nós achamos lá no Equador? Achamos no Equador um papel de renúncia à prescrição, dizendo, não, está prescrito, mas eu vou pagar assim mesmo. Provavelmente o Brasil tenha isso também, porque os contratos eram semelhantes da mesma data, devem ter prescritos e deve ter tido essa renúncia também no país. Só uma auditoria poderia levantar isso. E depois, com o Plano Real, né, a gente tem aquele Plano Brady. Aquele Plano Brady pega toda essa dívida, que começa lá na década de 70, passa para esses juros absurdos da década de 80, que depois privatiza a dívida e tudo mais, faz o Plano Brady, que transforma esses contratos todos, inclusive provavelmente esses prescritos, transforma esses contratos em título da dívida pública. Esse horror que a gente tem até hoje. E esse título, que muitos deles até de dívidas prescritas, serviram para quê? Foram lançados lá no exterior, em Luxemburgo. Voltaram para o Brasil, porque foram vendidos lá fora, para comprar as empresas que foram privatizadas no Plano Real. Depois, quando chega no governo Lula, que ele diz, paguei os empréstimos, não devemos mais nada ao FMI. Aí todo mundo fala, o Brasil não deve nada. Muita gente ainda acha que o Brasil nem deve. Foi um péssimo negócio, porque os contratos com o FMI tinham juros baixos. E para pagar o FMI, eles lançaram títulos da dívida externa que tinham juros 5 vezes maiores do que os juros que eram cobrados lá do FMI. Mas aí você diz, bom, mas vale a pena até pagar um pouco mais se a gente vai se livrar do FMI. Mentira, porque no dia que pagaram a dívida externa do governo Lula, saiu no site do Ministério da Fazenda a informação que, apesar de terem pagos, o FMI, o artigo tal da Carta de Intenções com o FMI estaria vigente e que o FMI continuaria a monitorar e a acompanhar e a sugerir a economia do Brasil, como nós vimos ali aquele documento que até hoje norteia as atividades do Brasil econômicas, a política econômica brasileira, do FMI e do Fundo Monetário Internacional. Então, essa é a trajetória da dívida externa. A dívida interna, que hoje está nos 3 trilhões e 926 bilhões, essa dívida começa no Plano Real. Começa lá no Plano Real da década de 90, quando tem a abertura do comércio exterior do Brasil, que precisa enxugar a moeda que começa a entrar demais e precisa também ter moeda para pagar aquelas importações todas que eram feitas. Lembra que abriram as importações no Plano Real?
Então aí começam a lançar títulos da dívida interna, com juros na época que passava dos 46%. Eram juros altíssimos. E essa dívida vem crescendo desde então. É o típico exemplo de uma dívida, essa dívida interna nossa, é o típico exemplo de que nós não temos nenhuma contrapartida, porque nós procuramos qualquer coisa que tivesse servido para o país, para ter sido empregado no país, algum benefício. Até hoje não achamos um benefício sequer desses 3.926.000.000.000, desde o Plano Real até aqui. É um mero jogo de financiamento do sistema financeiro. E isto vem acontecendo, e muita gente às vezes critica o fato da gente colocar neste lugar não só os juros, como a amortização desta dívida. E diz, não, você não pode colocar amortização junto com juros. A amortização é pagar a dívida. E juros, sim, você tem que dizer o que o Brasil gastou com juros, não com amortização. Mas não é assim. Nós descobrimos também, na época da CPI, a maior pedalada fiscal do planeta, que não é nada a ver com essa pedalada que a gente fala hoje, coitada da Dilma. Isso sim é pedalada. A Constituição só admite emitir títulos da dívida pública para pagar a amortização. Se for para pagar juros, não pode emitir títulos da dívida pública. E o que o país tem feito há muitos anos, que nós descobrimos nesta CPI? É feita uma contabilidade maquiada no governo. Eles só colocam como juros a parte dos juros reais. Eles não colocam os juros nominais, eles só colocam a parte do juro real. A parte de correção é feita como se fosse amortização. E não é. Juro é o juro nominal, é o juro completo. Este não poderia estar emitindo títulos para as amortizações, para essa parte de juros nominais. E nós temos quase que a certeza de que, se não 100%, 95% talvez, de toda isso que se chama amortização, hoje sejam juros. Nós não podemos dizer números exatos, porque isso só uma auditoria. Por isso que a gente briga por uma auditoria. Porque nós também não queremos dizer que a gente quer calote de dívida, perdão de dívida. Ninguém precisa ser perdoado aqui, porque nós não cometemos nada de errado. Quem precisa de perdão talvez sejam os outros, os credores, né? E nem calote, porque nós já pagamos muito além do que tínhamos que pagar. Nós queremos uma auditoria para saber e pagar só o que a gente deve. Não ficar pagando coisa que nós não devemos e não fizemos dívida, né? Então, isso realmente é extremamente significativo hoje em termos do PIB. É extremamente significativo em termos de orçamento. E nós vimos, por exemplo, na Grécia, que o Walter lembrou bem, que daí da Grécia, né? A questão da Grécia é dolorosa. Né? O comprometimento em termos de dívida da Grécia é terrível. Entre os jovens que não têm emprego, que não têm nada. O suicídio é tão terrível que veio o ministro da Justiça falar na televisão. A situação da Grécia é a pior do mundo, deu uma pique e continua ruim, vai explodir mais ainda. Né? Tínhamos uma situação idêntica em vários outros países, muito séria, e a gente precisa ter muito cuidado, porque o Brasil, embora muito rico, pode caminhar nessa direção, né? Se a gente não alertar, se nós não nos unirmos com várias entidades, né? Todas, a gente está tentando fazer um conglomerado aqui de forças com várias, com a OAB, inclusive a Auditoria Cidadã tem a sede nacional em Brasília, no prédio da OAB, que cedeu já há muitos anos uma sala para nós. Mas junto com a OAB, com o Ministério Público, com todos os sindicatos, a gente precisa fazer um movimento conjunto, porque senão a gente acaba como uma Grécia. Nós
Não está muito difícil, nem está muito longe, o caminho é esse, e realmente é preocupante. Não, aquela crise dos anos 80, todos acabaram passando essa crise, porque o que aconteceu? O FMI entrou, né, nos países, oferecendo ajuda financeira. Eles criaram o problema, aumentando unilateralmente as alíquotas, e depois veio oferecer ajuda financeira. Só que juntamente com essa ajuda financeira vem um monte de exigências de política econômica que acabam trazendo o país para um buraco muito maior no futuro do que aquele que ele está no momento. A ajuda chega, daqui a pouco você vê que o seu tropeço está pior do que estava antes. A coisa vai indo nesse sentido. Pega a dívida bruta, que é sobre onde incidem os juros, e tira desta dívida, a parte que ele vai receber de estados e municípios, que também devem para a União, e que a União cobra juros de agiotagem. Ah, não, eu vou receber isso aqui dos estados e municípios, eu vou receber um dinheiro das estatais, então a minha dívida líquida é tanto. E daí que a dívida líquida é tanto? Ao mesmo tempo tem meu carro na garagem. O juro está sendo cobrado sobre aquela dívida que ele não quer falar. Ele diminui o valor da dívida para não ficar tão feio, entendeu? Então, dívida líquida é o que o país tem divulgado. E é por isso que ele entra como terceiro. Mas a nossa dívida é importantíssima, porque além de sermos a nona economia e termos uma dívida desse tamanho, os Estados Unidos também devem muito. Deve. Mas não faz o rombo que faz no Brasil, por quê? Qual é os juros que incidem sobre a dívida americana? Ah, o jurico de nada. Uma mixaria que não coça, então não vai fazer o estrago que faz, nem tem essas benesses financeiras que a gente vê. 103%. 103% do PIB, mais uns juros de nada. Os nossos juros são estratosféricos, um dos mais altos do planeta. Então, a nossa dívida, o nosso pagamento de dívida é o maior pagamento de dívida do planeta. É isso aí. Ó, gente, realmente foi muito tempo aqui. Só outra comparaçãozinha importante para comparar. O PIB, né, tudo que nós produzimos, tudo no ano passado, deu 5.904 bilhões. E a dívida, quanto foi lá, cara? Você falou? Quanto deu lá a dívida? Ah, não, isso aí é uma coisa. A dívida, ó, o PIB, 5 trilhões com 904 bilhões. Você pega a dívida lá e compara com o PIB, olha lá, 3. Aquela é só dívida. Não é o 3.900 lá? Não, nossa 5 trilhões. E 800. Isso. Brincadeira, sabe? Quase 100%. Quase 100% do PIB, né? Que é tudo que produz no ano todinho. Ó, segundo a minha esposa aí que vai perguntar. Não vou falar negócio da minha dívida não, hein? Carmen, eu queria fazer uma pergunta. Não sei se é uma pergunta certa. Em 1992, o juro de uma poupança já chegou a 50%. Isso eu falo porque eu tinha vendido uma casa e com o juro estava consumindo outra. Entendeu? Por que essa decadência toda que hoje o juro da poupança é menos que 1%? Não sei se eu fiz a pergunta certa. Eu também não sei se eu vou te responder exato. Mas o que a gente acha é que para os bancos no Brasil, a lucratividade dos bancos no Brasil é tão grande com o sistema público e com a dívida pública, que os bancos nem têm grande interesse em captação de recurso dessa poupança nossa, da classe média. Não tem grande interesse nisso, né? Tanto é que a Caixa Econômica, a poupança tem caído e não está nem subsidiando investimentos de habitação que são provenientes das depósitos em poupança da Caixa Econômica, né? Por outro lado, cobram 400% até 400% de juros de um cartão de crédito. Fica devendo um dia de cartão de crédito, um diazinho, e vê o estrago que acontece lá no seu extrato. E por que isso?
E por que o banco cobra tanto de juros da gente, não paga nada, não interessa tanto em captar? E por que cobra esses juros tão altos? Por causa daquilo que eu falei, daquela base monetária enxugadinha de 5% do PIB. Por que o banco vai se importar de emprestar e ainda correr risco para as pessoas, a não ser por um valor bem alto, se o governo já paga para ele, já remunera? Nós não vimos que tem uma lei que estão fazendo aí para remunerar o banco, a sobra de caixa do banco? Ele não tem interesse em emprestar para as pessoas. Por isso que os juros estão nesse patamar. E por isso que ele também não te remunera, né? Porque ele também não tem interesse em captar muito mais. Já está suficiente ali para ele, né? Ele não vai te pagar mais por isso. Todo mundo tem que depositar mesmo no banco, né? Então, ele já está lá com o dinheirinho dele. Pessoal, nesse ponto. Desculpa, é que tem que fazer. A poupança é fixada por lei no Brasil, né? É uma questão governamental, né? O juro da poupança é fixado por lei, nem depende do sistema bancário necessariamente. Quer dizer, não, é uma lei que fixa o juro, depois foi mudado abaixo da Selic, quer dizer, então tem um componente político provavelmente influenciado. É um componente político exatamente influenciado pelo sistema financeiro. Não existe interesse em captar mais via poupança. Não existe interesse. Porque Isso o próprio governo reduziu, né? A poupança falando, olha, se a Selic chegar a 8%, a poupança vai pagar 70% da Selic. É isso mesmo. Mas é como a gente viu lá, que como o sistema político é todo orquestrado e orientado pelo organismo internacional, existe uma orientação para que seja assim. Porque se tivesse interesse em captar recurso para o sistema bancário, inclusive para investimento em habitação, o que nós teríamos? Um aumento de atratividade dessa aplicação, não é isso? O governo teria aumentado essa taxa de juros, que não só é para os bancos, não só para os bancos públicos, como para os bancos particulares também. Por que nós mantemos essa taxa tão baixa? Qual a razão de manter essa taxa tão baixa? Tem? Olha, a minha concepção, o que eu acho, é que a falta de investimentos, porque você veja... Eu tenho uma visão, posso responder? Por favor. Eu acho que é para manter a economia girando. Porque a partir do momento que você aumenta a atratividade do juro bancário, você está fazendo que a pessoa pare de gastar e deposite o dinheiro dela. Você entendeu? O que está se tentando fazer nesse ponto, eu imagino, é aumentar o giro do capital na economia também, você entendeu? Porque senão as pessoas começam a guardar, aumenta a poupança, que é bom, é ótimo, você entendeu? Mas acaba tirando esse dinheiro de circulação também, é uma das razões. Mas então me responda uma coisa, se esse é o objetivo, por que nós estamos remunerando a sobra de caixa do banco acima de 5% do PIB? A senhora fala do compulsório? Do compulsório, né? Que tira dinheiro do banco. Não está falando de depósito. Não, é aquilo que eu estava explicando. Existe uma base... É a operação compromissada? Existe um limite, um patamar que o Brasil estabeleceu de 5% do PIB, que é baixíssimo em relação aos demais países que tem 40% não é do de PIB. empréstimo compulsório que eu falei do compulsório que o Banco Central retira do sistema financeiro para reduzir a liquidez do mercado, é isso? Exatamente. Né? Isso aí é controle de inflação. Quando tem a base monetária de 5%, que é ultra baixa em relação aos demais países, que são 40%, tudo que sobe, o governo tira, que isso já está em 1 trilhão de reais de dívida, que é para não deixar o dinheiro circular no país. Alegam, obviamente, a inflação, para não ter inflação. Então, se o governo retira esse dinheiro compulsoriamente dos bancos, remunera os bancos com as taxas altíssimas de juros, né? Porque para os bancos tem a remuneração altíssima, que é para o dinheiro não circular
e que é para não causar inflação. Por que remunera o banco a taxas altíssimas, entregando títulos da dívida pública que correm como um overnight diário, e para a poupança dela, eles dizem que vão pagar pouco por dinheiro circular. Para a poupança dela, não pode pagar. O banqueiro Porque para a sua, o seu dinheiro tem que circular, não fica na poupança, vamos circular com o seu dinheiro. Se a senhora depositar aqui, vai ganhar abaixo da inflação. Mas para o banco, A pode. senhora pode comprar título da dívida pública também, né? Não, mas eles pagam. Você pode comprar tesouro direto, entendeu? O Tesouro Direto deixa você comprar títulos da dívida pública, mas não te paga a remuneração que paga para os dealers no passado. que recebem. Atual. Nós tivemos agora, com essa taxa de 14,25% de títulos da dívida pública, nós estamos a 14,25% da Selic. Agora, nesse mês, os títulos foram vendidos a 16 ponto e tanto, acima da Selic. O que justifica isso? Qual a motivação disso? Eu não botei todas as transparências aqui, mas tenho até a fotografia do título. E quem comprou esse título acima da taxa Selic? Nós temos várias operações enormes, grandes, de volumes gigantescos, que teve ágio de quase 70%. O Tesouro Nacional até hoje tem, desde do governo Lula até hoje, tem um programa no Tesouro Nacional de resgate antecipado de títulos com ágio, que também descobrimos na CPI. O que significa resgate antecipado? Você tem os títulos todos espalhados, aí você diz assim, eu vou pagar antes para você. Vem aqui que eu vou te pagar antes. Bom, quando você tem um dinheiro que você vai ter que pagar e você resolve pagar antes, o que você pede? Não é um desconto? Você pede um desconto, né? O Tesouro Nacional, ele paga antecipado com ágios que chegaram a 70%. Ao invés de desconto, Ágio, mais, pagaram a mais do título. Por que o Tesouro Nacional fez isso? Nós vamos perguntar, por que é que vocês pagam antecipadamente a mais? Qual foi a resposta? Por que paga mais? Paga antecipadamente com ágio, porque os investidores têm uma expectativa de lucro. E a gente não pode frustrar a expectativa do investidor. Se há alguma turbulência no mercado, a gente antecipa e paga ele o que ele tinha expectativa de receber no futuro. A mais. Nós falamos, não é possível que aconteça isso. Não é possível que isso ocorra. Não tem justificativa, não tem motivação. Você deposita, você faz as suas aplicações. Se tiver alguma turbulência no mercado, algum banco vai lhe chamar para dizer, olha, vem cá, vai ter uma turbulência no mercado e eu vou pagar mais para você, porque você pode ter perdas aqui no banco. Algum gerente chamou vocês para pedir isso e te pagar mais? Nunca. Mas para o sistema financeiro, isso acontece e os valores são impressionantemente altos. Fala aqui, Michel. Michel está incomodadíssimo com o tempo. Então é isso que a gente diz. É que eu tenho incomodado. Se por um lado eles enxugam o mercado para não ter circulação, dizendo que isso aumentaria a inflação, e remuneram os bancos altíssimos, para as pessoas, eles botam um valor mais baixo na poupança e dizem, olha, eu quero o seu dinheiro circulando. Não faz sentido, não é à toa que a nossa dívida está hoje em 5 trilhões e 500 bilhões, sem nenhuma contrapartida para a sociedade. Alguma razão há de ter. E é isso que a gente tenta explicar. Olha, pessoal, desculpa aí, quanto tempo passou, mano? Estourou, porque esse assunto é um assunto... Então, gente, a gente vai ter o que agora, Bruno? Café? Então, vamos tomar um café. Não, pode, não, vamos
para não prejudicar as outras mesas, não tem problema. Como é que é? Eu tenho uma pergunta. Não, mas eu a posso- pergunta é rápida, não sei se a Vai. resposta... É, Tem jeito. Primeiro gostaria de Michel, pode, parabenizar a Daniel, pode apresentação. perguntar? Parabenizar a apresentação. Acho que, de fato, esse é o centro da questão do ajuste fiscal no Brasil. Quais as consequências da suspensão, as consequências políticas, da suspensão do pagamento da dívida pública? Porque aparece que o sol não vai nascer no dia seguinte se o Brasil tomar uma decisão nesse sentido. Parece que a gente vai criar um tsunami, um terremoto. Quais são as consequências possíveis dentro de um cenário como esse, por exemplo? E não esqueça da década de 80, viu, eu Daniel? vou tentar ser super rápido. aí O na Lula resposta. falava assim que queria, o discurso dele era suspender, você lembra? A gente falava assim, não vamos pagar. Então, nós fizemos auditoria no Equador. Diziam a mesma coisa para o Equador. O Equador fez auditoria, 70% das dívidas foram anuladas. O presidente Rafael Correa mandou chamar os credores e disse, olha, eu ofereço 70%, vamos discutir num tribunal arbitral internacional, né, com todos esses documentos que a gente fez. E todos aceitaram. Todo mundo pagou, recebeu 30% e economizou em 70% a dívida, enxugou. E no dia seguinte o sol nasceu, como você falou. O sol nasceu no dia seguinte, o mundo continuou girando, né? Obviamente que devem haver pressões internacionais. Se um país como o Brasil, que é a 9ª economia, que era a 7ª até recentemente, e agora é a 9ª, optar por uma auditoria e fizer uma auditoria, né? É lógico que o sistema financeiro é muito forte, mas o Brasil, eu acho que de todos os países, é o país que mais tem condição de enfrentar isso. Porque como nós somos muito ricos, nós temos uma autonomia muito grande. Nós temos a autonomia energética, nós temos a autonomia de alimentos, nós não dependemos, como existe, por exemplo, lá na Venezuela, estão passando fome. O Brasil tem alimentos, tem energia, tem gás, tem água. Nós somos um país muito rico que consegue superar. Agora, acredito que para fazer isso com uma segurança forte, precisaria que nós tivéssemos, em primeiro lugar, um empoderamento social sobre esse assunto, o conhecimento da sociedade. Em segundo lugar, acho que precisaríamos ter um conjunto muito grande de forças, como tinha o PT. O PT falava sobre isso lá atrás, antes de assumir, mas depois, totalmente compromissado com esse sistema financeiro, né? Ele acabou não assumindo. Mas o PT era um partido que tinha essa condição, porque ele tinha a credibilidade do Brasil. Tudo que eles fizessem no começo daquele programa lá de político do Lula, ele teria conseguido tudo, né? Se diz que o Lula tinha um programa, não de governo, mas um programa de poder, ele perdeu a oportunidade não enfrentando a questão da dívida. Ele teria tido muito mais poder, teria segurado um país muito melhor do que sem enfrentar a questão da dívida, que foi sempre a bandeira até assumir efetivamente o governo. Então, eu acho que o Brasil é o país mais preparado para enfrentar, assim, estruturalmente, para enfrentar a questão da dívida. Precisamos formar um conjunto mais sólido com credibilidade para poder propagar essa questão no país. Mas acho que somos os mais preparados. Pessoal, realmente o tempo, mas olha só, Nelson, você insiste em fazer a pergunta, você vai fazer uma pergunta. Espera, Nelson. Ou você vai fazer uma análise conjuntural? Você faz, Nelson. Jânio, convence o Nelson. Tem um Fórum Nacional da Secretaria de Serviço Federal que está discutindo a questão da PLP 257, que hoje foi transformado na PEC 241, né, que vem violentamente de audiência de trabalhadores colocar os servidores públicos das 3 esferas como centro dos ataques, né? É o alvo, né? E a gente está querendo incorporar os servidores das 3 esferas, porque
essas medidas ameaçam profundamente a existência do serviço público dos servidores, né? Então, nisso, nós retomamos o Fórum dos Servidores Estaduais. Já fizemos um ato dia 16, e o nosso objetivo é integrar os municípios, as regionais. Por isso, a razão de ser desse seminário aqui, está acontecendo também em Rio Preto, vai ter em Guarulhos. Nós queremos disseminar esse seminário para formar massa crítica, né, sobre esses temas, né, sobre os ataques ao serviço público, não só aos servidores, para a população também usuária, e tentar regionalizar, descentralizar esse debate, né, criar polos, né, de debate, discussão e de ação em defesa do serviço público, contra o pagamento da dívida pública, né. Esses temas todos estão colocados aqui. Então, concretamente, esse seminário vai ter esse objetivo, de chamar as entidades para se envolver no projeto. O senhor disse que já tem algumas universidades, em Campinas, né, já tem um polo para discutir a questão da dívida pública, né, o núcleo. Aqui também em Araraquara para criar isso. E não só as entidades de serviços públicos federais, mas estaduais, municipais, de esferas, com o serviço público privado também, porque a reforma da Previdência vem atingir, atacar, afetar todos e todas. Então, é só nesse sentido, porque esse debate só tem sentido se a gente materializar uma ação que contraponha, né, esses ataques do governo Temer. É isso. Bom, então, pessoal, vamos tomar um cafezinho, ó. Veja, esse é o último painel que nós vamos ter logo após o coffee break, que é a questão do Ministério Público aí, OAB, que é a discussão da combate à corrupção, né, né, importante. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Hoje, um sábado, isso acontece. Outra vez foi em 2013, nós temos 2016, gente. Vamos ter um pouco de paciência, nem vou atrasar um pouquinho hoje aí, mas vamos discutir esse assunto que é importantíssimo. Obrigado. Obrigado, doutora Carmen. Ô, gente, ela trouxe aqui